Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais este momento que o Senhor Jesus nos concede para juntos, mais uma vez, estarmos a meditar na palavra do Senhor. Desta vez, com a lição de número 12 de adolescentes, faixa etária de 13 a 14 anos, que Deus tem colocado sobre a tua responsabilidade de lidar com essa faixa etária que é tão dinâmica, mas que por vezes é difícil por conta das dificuldades da idade. Mas certo é que quem te chamou confiou para fazer uma grande obra nesta sala de aula. Muito bem, nós estamos aqui para comentar um pouquinho da lição de número 12. Lição esta, dentro da lição que nós temos para o nosso trimestre, Aprendendo com as Cartas, a lição de número 12 nos traz o título Falando o que Convém. Este momento de meditarmos sobre isso tem como base o texto que Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 2, uma carta pastoral, que vai trazer alguns conselhos, e estes conselhos que nós vamos trabalhar com os nossos adolescentes. Então acompanha comigo pelo menos o texto inicial, Tito, capítulo de número 2, para termos uma visão ampla daquilo que você vai abordar com o seu aluno neste domingo, tá bom? Então vamos lá. Tito, capítulo de número 2. A minha versão é Almeida atualizada. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Graças a Deus. Querido professor, querida professora, estamos diante desta lição, um texto muito gostoso, Paulo escrevendo ao obreiro Timóteo, que estava em Creta, e que os irmãos têm aí na introdução da lição 3, pelo menos, palavras que vão mexer para vocês abordarem, né? Que é o próprio Tito. Então, quem era Tito? A cidade ou a ilha de Creta. E, por sua vez, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Paulo conversando aí com mais um filho na fé, com mais um obreiro, mais um pastor que coordenava, mais um homem de Deus que estava à frente de sua obra. E ele fala a respeito de conselhos práticos para as pessoas, e nós vamos aproveitar esses conselhos para a nossa juventude. Você, professor, professora, para o seu adolescente. São conselhos que são pertinentes para o nosso dia a dia. E o autor da lição, ele já começa com o Quebrando a Rotina, sugerindo a você que possa utilizar a seguinte dinâmica: colocar em um determinado lugar, é claro que vai depender de sua sala de aula, daquilo que você tem como recurso, mas colocar textos para que os meninos possam curtir, para que possam comentar e compartilhar.
Fazendo isso, você pode trazer versículos, imagens e até fake news para que eles possam entender que nem tudo é possível curtir, nem tudo é possível comentar e nem tudo vai ser possível compartilhar. Nós vamos precisar ter muita moderação na hora de fazer certos comentários, na hora de colocar alguns likes e muito mais na hora de compartilhar certas notícias, certas fotos, na hora de compartilhar aquilo que não deve. Toda a nossa vida deve ser embasada na palavra de Deus. E aí, professor, que você vai ter esse compromisso de pegar o texto que Paulo escreve a Tito e mostrar para os adolescentes o compromisso que cada um de nós temos para com a sua palavra. O primeiro tópico da lição que é colocado aí para a nossa meditação fala de pregar a verdade. Eu gosto muito deste termo, pregar a verdade, falar a verdade, porque você bem sabe, pode trazer para o nosso aluno, lá João capítulo de número 14, em que Jesus faz questão de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que se coloca para os seus, dizendo que não é uma verdade, mas ele é a verdade. E nós, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto servos de Deus, nós não só falamos a verdade, nós não só vivemos a verdade, nós sentimos, nós estamos com a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, não só falamos a verdade por uma premissa de sermos servos de Deus, mas porque Ele está em nós e falamos daquilo que convém, das santas Escrituras. Falamos a verdade porque vivemos com esta verdade que é o próprio Jesus Cristo. Então é interessante que você aborde a palavra verdade. O texto vai dizer aqui na lição, pregar a verdade. Nem todo adolescente ainda está pregando, ainda está iniciando o seu momento no DGEDALP, ainda está iniciando o seu momento no grupo de 10, no grupo dos adolescentes, ainda não tem essa experiência de pregar, de evangelizar, de anunciar as boas novas, mas eles podem fazer isso também com a sua vida, e é isto que enfatiza a nossa lição. Não só pregar com as palavras, não só pregar com o compartilhamento de textos, mas muito mais com o nosso viver. Fazendo isso, traga para o seu aluno que não mais vivemos nós, mas Cristo, ele vive em nós. Então, a verdade que nós temos compromisso de falar é muito mais do que falar propriamente dito, mas é esboçar Cristo em nós e externar essa verdade, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos para o segundo tópico da lição, que nesse segundo tópico vai falar sobre ser exemplos de boas obras. Lembrando que não são as obras que salvam, até porque nós vamos entrar no tópico 3 falando de salvação. Mas não são as obras que salvam. Contudo, as pessoas que foram redimidas por Jesus Cristo, salvas por seu precioso sacrifício, hoje demonstram obras dignas de arrependimento. Então, nosso aluno vai precisar demonstrar essas obras de arrependimento. E aqui o nosso apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer a Tito que os idosos, que os maridos, que as esposas, que os jovens, que todos que fazem parte da igreja lá em Creta, que sejam exemplo. E ele até cita para Timóteo, que Timóteo, lá em Éfeso, ele fosse exemplo dos fiéis. Então fica aqui para cada um de nós. Nós, enquanto professores, os nossos estudantes, os nossos alunos, os nossos adolescentes, precisam também ser exemplo dos fiéis. Precisam demonstrar isso como exemplos de moderação. E que na carta a Tito, Paulo faz questão de dizer que isso é exemplificar a boa palavra ou a boa doutrina da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E vamos para
o terceiro e último tópico da lição, que é aguardar Jesus Cristo com expectativa e com felicidade. E isso se dá porque na igreja primitiva, algumas pessoas estavam dispersas. E em Creta, o evangelho começara a ser anunciado e precisava que a volta de Cristo ficasse bem evidente. Mas, é claro, algumas pessoas que estavam bem financeiramente, que estavam bem em alguma forma, não imaginavam, não queriam, não tinham expectativa da volta de Cristo. Enquanto que aqueles que estavam passando por dificuldades, momentos de perseguição, anelavam que Jesus viesse para poder ter um fim ao seu sofrimento. Em situações de perseguição, em circunstâncias adversas, ou em que estejamos vivendo bem, o desejo de Jesus voltar tem que estar bem marcante em nossos corações. E é uma função sua agora, professor, trazer isto para cada adolescente. Que eles tenham esse desejo da volta de Jesus Cristo, da volta do Mestre. Iniciado o processo da salvação. Jesus vem, anuncia o Evangelho do Pai. Anuncia o evangelho do reino, a palavra de salvação, mas fez questão de nos prometer que viria e nos levaria para ele mesmo. Então, que fica marcado aí para os nossos alunos que a mensagem do retorno do Mestre é uma mensagem efetiva, poderosa, uma promessa que vai ser cumprida e que este aluno precisa esperar, não só com boas expectativas, mas com alegria, com felicidade. É isso que o nosso comentarista nos traz neste terceiro e último tópico. E aqui encerro, trazendo para vocês as considerações finais que esta lição ela nos proporciona. Não só falar de Paulo, de Creta, de Tito, mas falar para cada adolescente que nós precisamos, como diz o título da lição, que está logo aqui, falar o que convém. Nós precisamos, professor, professora, deixar isso marcado para os nossos alunos nestes momentos difíceis que os irmãos estão percebendo muitas notícias falsas, muitas notícias que desanimam, muitas notícias que até entristecem, mas que nós sejamos exemplo dos fiéis e possamos anunciar a verdade de Deus, trazer notícias boas, alegrando cada um. E notícia que o próprio Jesus fez questão de dizer aos seus quando estavam em dificuldades: paz seja convosco. É o que o mundo precisa ouvir de cada um de nós, as palavras do Mestre embasada nas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe, tenha uma ótima aula para a glória do nome de Jesus. Amém.